eu quero ministrar uma palavra para os irmãos. Hoje é uma ceia, e ceia é um alimento para as nossas vidas, inclusive para o nosso espírito e para a nossa alma, e a certeza que teremos um físico saudável, curado, e uma alma emocionalmente tratada, transformada, um espírito, claro, com a liberdade de alegria e uma expressividade de Deus na sua imagem e na sua semelhança. Então nós temos uma palavra aqui. Eu convido você a abrir a Bíblia, por gentileza. Eu convido a você a abrir a Bíblia no capítulo de número 11 da carta que Paulo escreve aos Coríntios. Peço que você venha comigo nesse texto. Eu quero ler 2 versículos, gostaria de ler todos, não dá para explicar todos eles, mas eu quero ler o versículo de número 23 e 24 de primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Capítulo 11, versículo de número 23. Todos encontraram? Também está posto aqui. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei ou ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então o versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. No versículo 20, antes ainda, vai dizer: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Esse versículo ele está em 3 níveis. Fala do Paulo, ele recebeu, e aí ele vai falar que na noite que foi traído, e em seguida ele vai dizer: tomou o pão. No versículo 24 ele vai dizer: tendo dado graça, isto em memória de mim. Então observe esses 2 versículos. Esses 2 versículos faz uma diferença enorme. E eu convido a você a pegar o seu papel, ou melhor, a sua caneta, e não perder nenhum dessas explicações, porque eu gostaria de buscar dentro do seu intelecto, do seu entendimento, onde você parou de fluir em alguma área. Temos pessoas aqui que já foi muitas vezes em sua maneira de ser e viver, foram muito articulados e crescendo, sabendo negociar, vivendo algo em família, e de repente cessa aquilo e ele não sabe porquê, acaba aquele fluir, parou e já não acontece mais, e as coisas começam a ter problemas, a ter dificuldades, e não acontece mais, a não ser guerras e tristezas, e a pessoa vai definhando o tempo todo. Então hoje eu gostaria, ou melhor, eu quero te ensinar algo nessa palavra, nesses 2 textos, nesses 2 versículos, porque hoje é a ceia. Este pão que aqui está, este pão que aqui está, é um pão, vou desmontar aqui, ele é um pão, ele não é um pão comestível, ele é apenas um enfeite, essas uvas também não, e nós precisamos entender esse segmento aqui da ceia. Aqui está o verdadeiro, aqui pode ser tomado, o cálice do suco da uva, o original. Aqui está o pão, certo? Então está todos os elementos da ceia. Tudo aqui tipifica Cristo. Isso aqui tipifica Cristo na sua humanidade.
Isso aqui tipifica Cristo lá no Calvário, na cruz, e aqui já exprimido na cruz, tirado todo o seu sangue, aqui estão os elementos que são os elementos da transformação, ou da salvação, ou da expiação, ou da santificação, assim como vem os ensinamentos da igreja, em forma doutrinária. Então nós vamos já receber isso aqui. O que isso faz na nossa vida? O que estes elementos são capazes de fazer em nossas vidas, na área da transformação? O que eles transformam? E para que tomar a ceia? E por que a ceia? Então nós temos que enfeitar uma mesa. Tudo isso é muito importante para o momento, para o que é visível, imagem. Só que quando nós lemos na palavra de Deus, quando nós buscamos na palavra de Deus, nós vamos ver que existe algo mais importante, espiritual, não apenas doutrinário, não apenas algo que é para você olhar e dizer, que lindo, isso é muito melhor, olha, o pastor tal faz uma ceia melhor que o outro. Então nós temos aqui, Paulo vai dizer, porque Paulo vai dizer, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Quando ele diz, porque tem uma vírgula, sempre que tem a palavra eu, é seguido de uma vírgula, porque separa o que vem, ou que vai acontecer em seguida. Este Paulo está falando da posição de autoridade que ele tem agora, do que ele recebeu do Senhor. Ele tinha para falar sobre a ceia, tinha propriedades para dizer sobre a ceia. Paulo agora está sendo escolhido por Deus, por Cristo Jesus, para mudar o que está acontecendo. Por quê? Porque o que Jesus instituiu, o que este Jesus instituiu como a ceia, tinha sido banalizada. Agora na ceia as pessoas se embriagavam, na ceia as pessoas eram glutões, na ceia as pessoas se comportavam mal, na ceia tinha agora uma crença errada sobre a ceia. Então Paulo vai dizer agora, porque eu recebi do Senhor. Então ele está dizendo sobre a sua capacidade de trazer de volta o que tinha se perdido. As pessoas tinham deixado de fazer, e com isso nós perdemos a identidade. O homem perde a identidade, e nesta manhã eu quero fazer de tudo para que você tenha a identidade de Deus de volta na sua vida, como imagem e semelhança dele, para você fazer o que você quiser na sua vida. Me refiro à minha primeira fala, que o homem deixou, o homem começou a definhar, e o fluir de Deus parou na vida dele. Você crê que esta manhã o Senhor está abrindo os céus e está vindo um fluir da parte dele para a sua vida? Você pode crer nisso, sim ou não, irmãos? Projeta para mim, por gentileza, Gênesis capítulo de número 1, eu quero no versículo de número 26, vou te mostrar qual é a vontade de Deus para esses dias. Paulo estava dizendo, eu recebi, eu quero voltar ao princípio, eu quero que você entenda quem é você. A perca de identidade, a falta de identidade, deixa a pessoa fora do propósito dela. Deixa eu lhe falar algo, você não foi levantado para dominar gente, você não foi levantado para dominar pessoas. Olha o que diz o texto, versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis e que rastejam pela terra. Detalhe, o rapaz pergunta para mim, pastor, o que eu vim fazer nessa terra? O que eu devo fazer aqui nesta terra? E eu perguntei assim para ele, o que o boi faz no pasto? Ele diz, ele come capim. Eu disse, joia. O que o pássaro faz na árvore?
ele disse, sei lá, ele canta, ele voa, ele faz várias coisas. É o típico da vida dele. E eu disse, não vou falar o nome dele, vou falar aqui um nome que vocês conhecem. Então eu disse, e o José Lopes faz o quê? Ele disse, eu não sei. Por que ele não sabe? Porque está perdido na sua identidade. Ele não sabe o que ele veio fazer nessa terra. Então Deus, nesta palavra, está dizendo, tenha ele o que, irmãos? Domínio. Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Domínio sobre os homens? Domínio sobre pessoas? Não. Ele diz, domínio sobre os reinos, mineral, animal e vegetal, sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre todas as coisas. Deixa eu lhe dizer, Deus não levantou homens para dominar homens, Deus levantou homens para influenciar homens. Você foi levantado para ser uma influência nesta terra. Todas as vezes que você abrir a boca para falar de Deus, ou em qualquer segmento que você vive, você vai influenciar pessoas, aí ao propósito, a declarar. Então eu já vejo que nós, como os pais, nós vamos influenciar os nossos filhos ao propósito dele. Nossos filhos serão bem-sucedidos, nossos filhos terão o melhor desta terra, nossa casa será abençoada em todas as áreas, nosso casamento, nosso trabalho, nossa saúde. Deus te levantou para influenciar, acredite nisso. Então, por que esse texto tem um contraponto? Eu estou aqui no primeiro livro da Bíblia, e agora eu quero ir para lá ao final da Bíblia, em Apocalipse capítulo de número 2, Apocalipse capítulo de número 2, no versículo número 3, eu quero ler com vocês, quando diz, isso aqui é da Revista Atualizada, essa tradução, e diz, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Deixa eu lhe falar, se você tem alguém no seu segmento, que por causa de você, essa pessoa não se esmorece, não desanima, e aguenta prova, aguenta luta por sua causa, o que é que você vai fazer com ela? O que nós faremos com uma pessoa dessa? Abraçamos, elogiamos e falamos tudo sobre ela, sim ou não? Pronto, mas olha o que é que Deus vai dizer sobre esse assunto, versículo 4, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro, versículo seguinte, diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática, das primeiras, e se não, eu venho a ti e removerei. Por que Deus está dizendo nesse texto, lembra-te onde caíste? Ele elogia sobre a perseverança, ele elogia sobre a determinação, sobre o trabalho, ele elogia sobre tudo. Ele diz, só que eu tenho um problema com você. Qual é o problema que Deus tem com este povo, com esta igreja? Eles deixaram de fluir naquilo que eles fluíam antes, eles deixaram de fazer o que eles faziam antes. Porque muitas vezes nós travamos, porque muitas vezes nós perdemos a identidade, e Deus está dizendo, eu quero uma igreja vencedora, e Ele está dizendo, se você não voltar a praticar o que você praticava antes, você não pode vencer comigo. Por quê, pastor? Porque eu não sei se você sabe, nós somos 2 vezes vencedores, você é vencedor, e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém ou não, irmãos? Pastor, por que eu sou vencedor? Porque mais de 400 bilhões de espermatozoides, você, no meio desses, você foi o primeiro a passar no canal da uretra, e você agora é o Wagner, o José Lopes. Você venceu naquela primeira batalha entre milhões, então você já é vencedor por você ter chegado aqui, irmãos. Por você ter saído da barriga de sua mãe, ter vindo respirar o ar natural, você já é um vencedor na terra. Você pode dizer amém por isso ou não?
E qual é a segunda vez que eu sou vencedor, pastor? Quando Cristo Jesus olhou e foi para a cruz, e agora você estava condenado ao inferno, mas Ele diz que em Cristo Jesus você agora é mais do que vencedor. Você é vencedor duplo, vencedor duas vezes, porque agora você tem os céus e pode governar a terra. Aleluia, irmãos. Nós temos o céu, porque os céus é os céus de Deus, e a terra é a terra dos filhos dos homens, é a terra dos filhos. Você é vencedor e mais do que vencedor. E ele diz: eu te levantei para dominar a terra, os peixes e tudo que nela há. Porém, nesse momento eu vejo, você é trabalhador, você não desanima fácil, você vai para cima, você quebra tudo, você levanta cedo e faz a obra e tal coisa, e agora eu tenho um problema com você. Qual é? Você deixou o primeiro amor. Você não está amando como você amava. Sabe qual é o problema da igreja? A igreja fala de Cristo, mas não ama como Cristo ama. E a vontade dele, no versículo seguinte, é mostrar que não basta só trabalhar. O versículo seguinte diz da seguinte maneira: tens contudo o teu favor que odeia as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas é um tipo de classe de fariseu, um grupo de gente que eram muito sábia, mas não vivia o que falavam. Não, então ele diz que no versículo 7 ele vai dar o caminho. Qual é a nossa intenção, a intenção dele para nós? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore que encontra-se no paraíso. Vou falar uma coisa para você: a ceia, hoje, você encontra-se agora à beira de entrar no paraíso para comer a árvore da vida. Então ele está dizendo: ao vencedor eu dar-lhe-ei a comer da vitória que Cristo tem. Quando nós tomamos a ceia, nós participamos da vitória de Cristo. Então isto me leva a entender algo muito importante, porque ele diz: na noite em que foi traído, volta lá em Coríntios capítulo 11, vai dizer que na noite que ele foi traído, irmãos, noite, por que a ceia era noite? Por que a ceia naquele tempo era só celebrada à noite? Típica, porque a ceia aconteceu no meio da Páscoa, e a Páscoa era uma festa que tinha um jantar especial, que com certeza não podia ser no almoço. Por quê, pastor? Porque quando você vai para o princípio da primeira menção, a Bíblia toda segue aquilo, e a Páscoa se deu na saída do povo do Egito para a terra de Canaã, e a Bíblia vai contar em Êxodo capítulo 12, versículo 6, que o evento aconteceu no crepúsculo da tarde, ou seja, no início da noite. A festa, o jantar aconteceu bem no finalzinho da tarde, já começando a noite. Então estabelece toda semana, todo ano, o ano judaico, no dia da Páscoa, no dia da grande Páscoa, era uma quinta-feira, ele estabeleceu ali, ele instalou a mesa, ele armou a mesa, e traz os seus discípulos, e agora ele está comendo com os seus discípulos, e naquela hora, poucas horas, talvez 2, talvez 1h30, talvez 3 horas depois, ele estava sendo preso, e agora nessa prisão ele ia direto para a cruz, ser crucificado na sexta-feira, porque ele ia ficar 24 horas preso, sendo interrogado, humilhado, esbofeteado, cuspido, e outras coisas. Porém, nós vamos ver aqui que nesse momento ele está à mesa. Então ele diz no versículo seguinte, no meio do versículo ele vai dizer o seguinte, quando ele diz: na noite em que foi traído, na noite em que foi traído, observe, logo está ali com ele o seu maior inimigo. Ele olha para seu maior inimigo e faz uma refeição com ele. Deixa eu te dizer um negócio: não interessa
quem está perto de você. O que interessa é o que Deus colocou em você. Um espírito alegre, um emocional curado. Não interessa se alguém se levantou para te trair. Não interessa se alguém se levantou para fazer você cair. O que interessa é que você é uma pessoa curada e saudável. E por isso você vai para as cabeças, vai vencer em todas as direções. Você pode crer nisso, sim ou não? Jesus estava com os inimigos, 12 apóstolos, e no meio daqueles 12, tinha um que iria o trair. Detalhe, se você tiver com alguém que está à mesa com você, e você souber que essa pessoa vai trair, a comida desce com todo sabor, você vai conseguir ser feliz e alegre com isso? Jesus olha para ele e diz: amigo, o que você tem que fazer, vai e faz logo. Chamou de amigo. Deixa eu te contar, Judas parece que foi uma pessoa terrivelmente ruim, mas eu vou te contar uma coisa, Judas foi um canal para cumprir o propósito de Jesus. Hoje eu quero declarar que aquelas pessoas ou coisas que vai contra você, no momento que você quer vencer, a pessoa pensa que vai te derrubar, mas ela será um canal de Deus para fazer você vencer em todas as áreas. A gente olha para as pessoas e pensa que elas estão na ruindade com a gente, mas na verdade, se você tiver a mente de Jesus, você vai ver que é apenas uma pessoa que virou canal para acontecer a vitória na sua vida. Alguém já falou de você? Alguém já falou mal de você? E como que você fica? Fica mal. Então o problema não está com a pessoa que falou mal, o problema está em você. Que é isso, pastor? Pega leve, tá bom, eu vou pegar. Então é a pessoa que é ruim e você, acredite, querido, se você chegar em um ambiente e o ambiente estiver gostoso, ou melhor, se o ambiente estiver bom para você, e quando entra alguém naquele ambiente, a tua noite acaba, o problema não está na pessoa que chegou, o problema está em você. Então nós precisamos tratar isto. Onde é essa dor? Aonde é essa enfermidade? Emocional. Jesus era emocionalmente curado e muito saudável. Ele comendo, eu imagino, irmãos, você que está em casa, eu imagino Jesus pegando o pão, partindo e olhando para Judas e dizendo assim: o que é que você vai fazer daqui a pouco? Eu imagino Jesus dando um pedaço de pão para Judas, ele está aqui do meu lado, vou fazer de conta que esse trigo é o Judas. Como aí, meu amigo? Come para você ficar mais forte, para quando você chegar lá você não esquecer de nada, você falar de tudo. E esse pão desidratado é exatamente como o corpo de Jesus ficou na cruz. Não foi Judas que quis, foi o próprio Deus que quis. Detalhe, se aquele corpo não vai para a cruz, nós não poderíamos estar aqui hoje. Entende isso, sim ou não? Nós não poderíamos e não teríamos condições de estar aqui hoje. E quando eu vejo isto, eu começo a imaginar que, como que Jesus é calmo, essa ideia desse texto, ele toma o pão, primeiro, quando ele diz assim, olha, sobre a questão de ser traído, próxima hora, o traidor estará à mesa, ele pega o pão, primeiro ele toma o pão, e quando ele pega o pão, o que o pão simboliza? O pão, na verdade, é o sustento da santificação espiritual. Você vai comer o pão aqui hoje, está dizendo algo para você espiritualmente, sustento da sua vida espiritual, durante o mês de junho todo, você está sustentado por Deus. Segundo lugar, ele traz entendimento, que esse pão, ele traz o envolvimento
de um organismo vivo que é a igreja. Isso aqui não é um ajuntamento de pessoas. Isso aqui é um organismo vivo, que quando você está mal, no dia alegre, no dia difícil, tem que ter esse irmão do lado aí para lhe ajudar. Por isso que Deus coloca Jesus e a igreja, o marido e a esposa, com filhos, certo ou não? Porque quando nós somos o marido, e temos a esposa, e temos filhos, nós temos o pai, e nós temos o filho, ou seja, agora nós temos a condição de reinar, porque eu consigo ajudar a minha esposa, consigo ajudar os meus filhos, consigo ajudar aquele que está forte ou fraco perto de mim. Eu quero dizer que essa pessoa que está ao seu lado, seja marido, mãe ou filho, ou qualquer pessoa da sua melhor amizade, Deus levantou ela para quando você não estiver bem, essa pessoa estender a mão e você ficar firme e poder estar na presença de Deus e nunca cair. Por que ele está dizendo, lá em Apocalipse capítulo 2, lembra-te onde caíste. O que é a palavra cair, igreja? A palavra cair é separar daquilo que sustenta. A palavra cair é deixar de fazer aquilo que fazia antes. Então todas as vezes que você perder a linha e for para outro caminho e deixar de fazer aquilo que você foi chamado para fazer como segmento de propósito, Deus vai levantar alguém para dizer assim, amigo, vem para cá, eu vou te ajudar a seguir o que Deus chamou para você seguir. Por isso esta manhã eu estou ministrando essa palavra e eu sinto que de mim está saindo algo que está trazendo gente para um propósito e mudando o regimento de pessoas e destino de pessoas de uma tal maneira que eu sei que gente vai sair daqui radiante na presença do que chamou, irmãos. Olhando para essa palavra, em terceiro lugar, o partir do pão simboliza a expiação de Cristo, o corpo de Cristo que foi partido, foi literalmente quebrado na cruz, não seus ossos, mas o seu corpo foi ali machucado na cruz. Romanos capítulo 5, versículo 11, Romanos capítulo 5 e versículo 11, vai dizer da seguinte maneira, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Por Cristo Jesus, nós somos reconciliados a Deus novamente. Por Cristo Jesus, nós somos enxertados novamente. Ninguém, nada, nem coisas, nem circunstâncias, nem pessoas pode tirar você da presença de Deus. Nunca veja como seus olhos vê, veja como Cristo vê. Porque se você vê como Cristo vê, você vai viver diferente do que diz a palavra, ou melhor, do que diz a palavra dos homens, e vai entrar no que diz a palavra de Deus. Eu declaro que por esta palavra, um espírito de sabedoria descerá sobre nós, para tomarmos decisões e vencermos naquilo que nós estávamos perdendo. A nossa calma, nosso emocional, em tudo aquilo que é abundante para nós. Eu volto ao texto que eu acabei de ler, 1 Coríntios 11, versículo 24 vai dizer, e tendo dado graça, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Esse texto, aqui tem uma discussão nesse texto, e essa discussão é para ver se os elementos pão e vinho, eles são transubstanciados ou consubstanciados. Que é de fato? Havia uma briga entre os coríntios, se ele era, quando orava, se o pão deixava de ser pão e o vinho deixava de ser vinho. E o seu sabor agora era de fato de sangue e de carne. Ou o que era isso? A consubstanciação, você começa a sair do que é
natural, mas você vai analisar naturalmente o que é a consubstanciação, a não ser uma união de dois ou mais corpos, junta os dois, faz a união. E na ceia do Senhor é a união de Cristo com o Pai. Vou dizer de novo: consubstanciação é Cristo e o Pai juntos, para trazer em nós e formar de novo a imagem e a semelhança. Não é o pão e o vinho que é transubstanciado. Não, pastor. O que é transformado então, se não há uma transformação no pão e no vinho? Não. Quando nós comemos o pão, quando nós tomamos o vinho, não deixou de ser o vinho, não deixou de ser o pão, continua sendo. Então, para que é que serve a ceia? Para transformar a sua alma, para transformar a sua mente. É a sua mente que agora é transformada. Você é unido no Pai, no Filho, e nós se tornamos um. Não tem mais Deus, Jesus e os homens, agora tem Deus e o homem. É a mesma pessoa, imagem e semelhança. Nós vamos tomar esse cálice e comer esse pão. A nossa vida é transformada, a nossa alma é transformada. Você fica igual a Cristo. Você está entendendo isso, sim ou não, meus irmãos? Então, quando você pegar o pão, quando você receber o pão, como ele disse, olha, tendo dado graça, ele deu graça. Paulo usa dessa expressão, da graça, em vez de dizer, abençoei. Qual é a diferença de abençoar e da graça? Quando você pega algo e vai abençoar, é para tirar alguma coisa ou proibir alguma coisa ruim que está ali. Quando você abençoa, você tira, você consagra. Mas quando você dá graça, é somente a gratidão que você está tendo por ter algo que transforma a sua vida. E a ceia hoje, Amadeu, é algo que vai transformar a vida de pessoas aqui de uma maneira tão linda, tão maravilhosa. Por quê? Eu estou disposto a dar graça por tudo que Deus está fazendo por mim e por esta igreja e nesta cidade. Eu quero dar graça pelo seu casamento, eu quero dar graça pelos casamentos que Deus não deixou acabar nessa cidade, eu quero dar graça pelas portas que o Senhor abriu para haver reconciliação de homens com eles, eu quero dar graça pelas curas, eu quero dar graça pela salvação, e isso vai virar um foguete dentro da sua casa e dentro da sua vida, vai virar um foguete, um fogaréu, para que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então veja, primeiramente ele vai lá e dá graça. Essa palavra, essa expressão da graça, na hora que ele toma o pão, imagina, ele toma o pão na mão. Quando ele pega o pão, a segunda coisa, ação de graça. A terceira, nessa questão agora, ele parte o pão. Quando ele parte o pão, tem uma quarta situação. Ele diz o seguinte: este é o meu corpo. Este é o meu corpo. Ele estava falando da cruz. E em quinto lugar, quando ele, depois que ele tomou o pão, deu graça, partiu, e disse que é o corpo dele. Em quinto lugar, ele toma o cálice. E ele diz, este é o meu sangue. E em sexto lugar, ele diz, este é o sangue da nova aliança. O que ele está dizendo com isso? Ele está formando na mente dos discípulos que não tem mais jeito de ter derrota. Ele está formando na cabeça dos discípulos que o corpo dele, agora, ele, Jesus, se tornou, conforme João 6,48, agora ele é o pão da vida. O que eu estou dando para vocês aqui é um pedaço de pão
é um copo de suco, mas a verdade é que se você for orar, o que você está recebendo aqui, para a sua alma e para o seu espírito, é o pão da vida que é Jesus vivo. Na sua fé, no seu memorial, na sua lembrança, está acontecendo algo aqui. O pão da vida está sendo estabelecido. Eu sou o pão da vida. Eu não tenho tempo, mas em contraponto disso aqui, em 1 Coríntios, capítulo de número 10, se eu não me engano, do versículo 14 até o versículo 22, depois você observa lá, vai falar da ceia, da importância da ceia, como que era a ceia, como que eles tinham perdido o segmento da ceia. Se você souber o que eu estou fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui hoje, em Cristo Jesus, o Senhor vai destravar muita gente para as vitórias aqui hoje, irmãos. A sua reunião de mesa, seu almoço, eu me refiro, a sua janta, a hora de você dormir, a hora de você tomar decisão, não é mais você sozinho. Pastor, eu estou em casa, eu estou tendo uma luta, uma batalha medonha em casa, o que é que eu faço? Jesus vai te ajudar nessa batalha, meu filho. Jesus vai fazer você romper em todas estas áreas. Você pode crer comigo nisso, sim ou não? Sabedoria de Jesus, a sabedoria que o Espírito de Deus traz. Então ele vai nos ensinar, quando ele diz que o meu corpo é dado por vós. Ele está ensinando agora que nós recebemos redenção. Nós somos redimidos. Não somos mais as mesmas pessoas. Por favor, fuja das pessoas que dizem: você já foi fazer algo? E teve alguém que disse assim, ó, cuidado com isso, eu já fiz, não deu certo. Já foi fazer e aconteceu isso? Cuidado com as pessoas que estão feridas na autocomiseração. Eles vão sempre fazer com que você vá para baixo, no mesmo local que elas estão. E o Senhor te levantou para cima. O Senhor te tirou de baixo para que você esteja em cima, crescendo e tendo todo o vigor. Receba Cristo nessa manhã. Cristo entregou sua vida por nós. Para quê, pastor? A fim de que pudéssemos possuir a vida espiritual que está nele. Estou ministrando aqui. E a nossa vida, eu sempre falo para minha filha, você pode tudo. Você não precisa encenar nada. Seja você. Se errou, show de bola, parabéns. Você errou. Por quê, pastor? Esses dias alguém disse para mim, Wagner, pastor, não estou bem. Eu disse, tira essa palavra. Ele disse assim, eu estou com depressão. Eu disse assim, glória a Deus. Ele disse, como é que você fala isso? Eu disse, porque você não é robô. Você é um ser humano. Você é passivo de tristeza, você é passivo de alegria. Você pode ter. Robô é que não tem sentimentos. Robô é que não tem vida própria. Você tem. Deus vai mudar isto e a depressão vai embora, a alegria vai chegar e você volta a ser o ser humano para romper em todas as áreas. Hoje é o dia de você sair daqui trocando a tristeza pela alegria, trocando a ignorância pela sabedoria, trocando a imprudência pela prudência, trocando a falta de conhecimento pelo conhecimento, porque Deus levantou você para romper em todas as áreas, em todas as direções. Eu creio nisso. Pastor, você fala isso para sua filha? Lógico que eu falo. Ela tem direito de errar. Você tem direito de errar. O problema é o que é que você vai fazer com o erro. Diga comigo, o importante é ter resultado. Você olha para uma pessoa, você tem que olhar para os resultados dela. Como assim, pastor? Resultado é resultado. Uma pessoa está mal, é resultado do que ela não fez certo. Entende isso ou não? Se a pessoa está bem, é resultado do que ela está fazendo, o que deve ser feito. Então, resultado é que importa. Não importa o que você fez. O resultado é que importa. Então, nós vamos pegar o que você é e agora vamos linkar você no caminho certo para que o resultado seja melhor ainda. Se é ruim, vai sair do que é ruim.
Se é bom, vai melhorar ainda. Você pode crer nisso, sim ou não? O ruim é quando o cara não tem um resultado bom e nem ruim. Por quê? Ele é procrastinador. Você não vai deixar mais nada para amanhã. Você vai fazer tudo que tem que ser feito e ponto final. Jesus olhou e estou nesse jantar aqui. Daqui a pouco eu vou para a cruz. Falou ou não falou? Vou partir aqui meu corpo, coma. Não interessa se você vai me trair, não interessa se você vai fazer alguma coisa. O que interessa sou eu. Eu vou para a cruz e vou ganhar o mundo. Vou morrer pelo mundo porque eu me apaixonei pelo mundo. Eu vou te falar, são as pessoas difíceis que vai fazer você vencer na vida. Vou repetir de novo. São as pessoas difíceis, complicadas, que você não gosta de falar, que você não gosta de andar. São essas que vão fazer você romper na vida. Assustei a menina, meu Deus. Consegue entender isso, sim ou não? Eu sei que você não gosta de ouvir isso, mas são as pessoas mais difíceis que me ensinam a pastorear. Sabia disso ou não? São as pessoas mais complicadas que me ensinam a pastorear. Fala sério, é bom pastorear pessoas boas, sim ou não? É bom demais. Fala sério, você que está em casa, vou falar com o povo de casa. Você nunca brigou com a sua esposa, não, filho? Você que está em casa? E depois daquela briga, quando faz as pazes, como é que fica? O brigar faz parte. O que não pode é virar ódio, o que não pode é virar mágoa, o que não pode é virar vingança. Consegue entender esse negócio, sim ou não? Eu sei que vocês sabem tudo, vocês dão aula disso aqui, gente. Então nós precisamos perceber isso aqui. Vamos tomar a ceia agora. Então ele vai dizer, isto é o quê? Isto é. Esse isto é, ele vai falar sobre a parte literal. Paulo está falando agora na pessoa de Cristo, isto é, literalmente, isto é o meu corpo que é dado para transformar a sua vida. Isso é o meu corpo que é dado para transformar a sua alma. E você tem que fazer isto não por partidarismo, mas faça isto em memória de mim. Nós vamos lembrar que Jesus está aqui, trazendo transformação, trazendo vida e vida com abundância. Você pode crer?